inteligente essa forma de combate à organização criminosa. E nesse combate se desenvolveram, então, as leis de lavagem de dinheiro com uma peculiaridade interessante, que é uma política de colaboração compulsória. Ou seja, o poder público, diante da evidente incapacidade de conhecer todas as transações suspeitas que operam nos diferentes setores sensíveis, então ele traz junto deles uma série de setores ou de profissionais, identifica esses profissionais e impõe a esses profissionais uma série de obrigações para que eles conheçam seus clientes, para que eles identifiquem e comuniquem operações suspeitas. Esse tipo de política de colaboração compulsória é importante não só pela eficácia que ela traz no conhecimento e no combate ao crime organizado, mas ela também, de maneira direta, ela contribui para a consolidação de uma cultura ética corporativa, ou seja, na medida em que eu, poder público, determino a esses setores sensíveis que eles adotem políticas de compliance, que eles efetivamente conheçam os seus clientes, façam esse tipo de comportamento que o Gustavo disse aqui, eu, de alguma forma, faço com que eles introjetem uma política e uma cultura ética que parece fundamental. Então, tem um reflexo aqui bastante importante. Bom, esse cenário internacional, essa política de combate à criminalidade organizada, através da identificação da lavagem de dinheiro e através dessa colaboração compulsória, foi introjetada pelo Brasil. Então, o Brasil hoje é um player internacional, o Brasil hoje quer organizar, quer consolidar o seu mercado, quer ser um país transparente, e, para isso, ele tem tomado, sim, uma série de medidas para fortalecer o combate à prevenção à lavagem de dinheiro. Ainda não passamos na prova do GAFI, se eu não me engano, eu estava conversando com os responsáveis pelo DRCI, nós ainda estamos no sistema de follow-up pelo GAFI, mas, de qualquer forma, nós temos aprimorado e muito o setor, o combate à lavagem de dinheiro. E eu acho que, nesse momento, ou nesse contexto, o papel da FEBRABAN tem sido muito importante. Ou seja, o fato da FEBRABAN estabelecer um código de condutas, que, independentemente do nome que nós dermos, seja de normativo ou não, mas é um código de condutas que, embora nós falemos que não seja vinculante, ele tem uma eficácia normativa muito importante, porque esse código de condutas que estabelece qual é o risco permitido ou não permitido da profissão, o que efetivamente é aconselhável ou não aconselhável fazer, e certamente ele pode ser usado pelo Poder Judiciário, muitas vezes para determinar a responsabilidade, inclusive penal, de um profissional, porque aqui eu tenho estabelecido o dever de cuidado. Esse código certamente vai ser importante, num caso concreto, para definir, por exemplo, o que é dolo eventual e o que é culpa consciente. Então, me parece que esse código de conduta, muito mais do que um mero aconselhamento, uma mera orientação, ele tem uma função normativo-judicial, sim, porque ele pode ser utilizado como uma norma técnica, e a gente sabe que norma técnica é um elemento fundamental para definir risco objetivo, para definir imputação objetiva e para definir dolo, inclusive, eventual. Portanto, me parece que esse normativo é um normativo, ou esse código de conduta, ele tem uma importância crucial para estabelecer uma nova regulamentação do setor. Mas, rapidamente, eu não pretendo me estender muito, porque a ideia é realmente o debate, mas só falando de alguns aspectos desse novo marco legal do Brasil em relação à prevenção da lavagem de dinheiro. A gente pode dizer que, hoje, o marco legal brasileiro sobre lavagem de dinheiro é composto por 3 grandes elementos. A nova lei não, o novo texto legal da lei de lavagem de dinheiro, as novas leis acessórias que acabam contribuindo para esse combate e as novas regulações das autoridades administrativas, e aqui principalmente o Bacen e o COAF. Da nova lei, eu destacaria aqui 3 pontos para rapidamente discutir. Em primeiro lugar, o novo rol de crimes antecedentes, em segundo lugar, a questão do dolo eventual e, em terceiro lugar, a questão dos setores sensíveis. Em relação aos crimes antecedentes, eu acho que foi uma mudança importante, sim, Gustavo, e aqui eu vou fazer uma pequena discordância, porque, embora na lei anterior eu tivesse um rol fechado de crimes e eu tinha o coringa da organização criminosa, a organização criminosa, e o Supremo recentemente disse que ela não está incorporada, ou não estava até essa nova lei, ela não estava incorporada no nosso ordenamento jurídico nacional. Então, eu acho que o fato de você ter aquele rol fechado e usar um coringa que não estava incorporado ainda fazia com que a lei não cumprisse toda a sua função. Ou seja, muita coisa acabava
ficando de fora. Então, me parece que foi um passo importante a gente ampliar para todos os crimes. Talvez todas as contravenções penais tenha sido um certo exagero, mas, enfim, me parece que foi um passo importante a ampliação dos crimes antecedentes. Isso pode ter um efeito concreto interessante, porque, na medida que todos os crimes agora podem gerar um produto lavável de dinheiro, o número de ações por lavagem de dinheiro pode crescer. Ainda não cresceu, mas tende a crescer. Isso significa, em outras palavras, que aquelas varas especializadas de crimes de lavagem de dinheiro podem, eventualmente, se tornar inviáveis. Por quê? Porque se agora todo crime fiscal vem junto com uma lavagem de dinheiro, o furto, o roubo e assim por diante, a corrupção já era, o furto, o roubo, o crime fiscal podem vir com uma lavagem de dinheiro, vai subir o número de crimes de lavagem de dinheiro, isso talvez inviabilize essas varas especializadas e nós tenhamos uma mudança estrutural no sistema judicial. Isso ainda não se mostrou na prática, mas pode acontecer. Mas mais importante do que isso, e aqui eu vou usar o gancho, é o crime fiscal virar um crime antecedente. Isso é importante por diversas questões. Em primeiro lugar, para aqueles que atuam nos setores sensíveis, seja para aquele agente financeiro, aquele gerente de banco, aquele diretor financeiro de uma instituição, é evidente que quando o crime fiscal passa a ser um crime antecedente, o meu dever de cuidado, o meu conceito de operação suspeita, ele se amplia significativamente. Ou seja, é aquele exemplo que o Gustavo deu, que nós conhecemos bem, do sujeito que apresenta dois balanços da empresa dele, um que é o formal e o outro que é o verdadeiro, para fazer uma operação de crédito, era algo que era absolutamente não preocupante numa legislação anterior, onde o crime fiscal não era um crime antecedente. E, nesse momento, passa a ser algo digno de preocupação. Então, evidentemente, essa ampliação para o crime fiscal traz uma série de novas responsabilidades ou novos deveres de cuidado para o setor. Ainda mais porque, quando eu considero o crime fiscal um antecedente de lavagem de dinheiro, eu criei uma nova dimensão do crime fiscal. E isso é importante, porque o crime fiscal, e aqui do ponto de vista do direito penal, era algo muito facilmente resolvível no plano criminal. E por quê? Porque, bem ou mal, você tinha toda uma regulação que dizia que, se você parcelasse ou pagasse aquele tributo, estava extinta a punibilidade. E, extinta a punibilidade, eu não preciso mais me preocupar, eu, na seara criminal. Agora, eu posso praticar um crime fiscal, e se eu ocultei aquele resultado do crime fiscal, embora tenha uma série de gente na doutrina que diga que crime fiscal, dinheiro economizado não pode ser lavado, eu tenho dúvidas, eu acho que pode ser lavado, mas, enfim, de qualquer forma, aquilo que eu economizei, se eu ocultei, eu pratiquei um crime fiscal e uma lavagem. Depois, isso é reconhecido, eu pago o tributo devido, eu extingui a punibilidade do crime fiscal, mas não necessariamente da